Então, hoje a gente tem aqui duas jovens maravilhosas defensoras públicas, Larissa Leite Gazanel e Gabriela Cotrim, que eu tenho certeza que vão dar um show, porque toda vez que eu ouço essas meninas eu fico encantado, principalmente a Lari, que todo mundo viu aí, do jeitinho dela, ajudando naqueles encontros de segunda-feira, ela está aqui agora. Agora chegou a vez dela de estar aqui no palco. E sobre a coordenação de nossa querida Vanessa Alfiero Rocha e nossa amiga Carla Cunha. É uma honra tê-los aqui de segunda-feira. E sem mais delongas, passo a palavra a Carlinha, se tiver algum aviso. Vanessa, boa live, evento, curso, que nome vocês queiram dar, mas que seja fantástico. Ok. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui mediando essa live hoje com a Larissa e a Gabriela, né? Sempre com todo o carinho e a receptividade da Vanessa. E estamos aqui para ouvi-las, então também não vou demorar muito tempo aqui. Quem tiver perguntas, pode colocar no chat do YouTube, que nós passamos aqui para as nossas palestrantes e vamos em frente. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e estamos prontas a ouvi-las. Vanessa? Boa noite a todos. Um prazer estarmos de volta com o nosso curso Direito Sistêmico e Práticas Integrativas, a Justiça e a Família a Serviço do Amor. Quero agradecer à Inovari por acreditar nesse projeto e por continuar dando todo o apoio necessário para que você que está aí em casa, no trabalho, tenha acesso a essa nova consciência que já vem sendo uma realidade em vários segmentos na nossa sociedade. Gratidão também, Carla, Luísa, por todo o apoio técnico. Gratidão especial a essas duas lindas e luminosas defensoras que vêm atuando de uma forma tão bela como nós veremos hoje, a serviço dessas pessoas que não têm tantos recursos e que também precisam ter o seu acesso à justiça garantido. Larissa, Gabriela, sejam bem-vindas. Gratidão a você que continua nos acompanhando. E hoje elas vão falar sobre essa rica experiência que elas têm em garantir o acesso à justiça das pessoas. Elas que representam a Defensoria Pública, essa instituição tão importante e que foi eleita pela nossa Constituição Federal. Eu trouxe até aqui o artigo 134 da Constituição Federal, que fala que a Defensoria Pública é uma instituição muito importante, ela é essencial à função jurisdicional do Estado. E eu, como magistrada, tenho observado a força que a Defensoria Pública tem a serviço da pacificação, a serviço do reconhecimento dos direitos de pessoas que não tinham esse direito reconhecido. Essas lindas defensoras que chegam aqui nessas ondas renovatórias do acesso à justiça, e aqui nós temos um estudo bem interessante do Brian Garth e do Mauro Capelletti falando sobre essas ondas renovatórias, e justamente a primeira onda renovatória da justiça a qual eles se referem consiste no acesso à justiça àqueles carentes, aos carentes de recursos materiais, vencendo assim aquele obstáculo econômico ao acesso à justiça. E essa primeira onda, ela coincide justamente com a lei que definiu a gratuidade de justiça às pessoas desprovidas de recursos e a institucionalização da Defensoria Pública. Depois nós tivemos a segunda onda renovatória do acesso à justiça, que se refere à concessão da proteção dos direitos difusos, dos direitos coletivos, através da ação civil pública, ação coletiva. E nós tivemos também a terceira onda, que se refere a essa política pública de tratamento adequado dos conflitos. Esses novos mecanismos
para a defesa dos direitos, né? Para a solução dos conflitos. E nós temos aí o Kim Economides, trazendo a quarta onda, que insere essa responsabilidade ética para todos aqueles que trabalham com o direito. E essa quarta onda está diretamente relacionada com essa justiça sistêmica, com o direito sistêmico, que nos vê como corresponsáveis pela nossa realidade. Então, é com muita alegria e com o coração vibrando que eu passo a palavra para essas duas que transitam sobre todas essas ondas e, ao fazê-lo, garantem esse acesso qualificado à justiça. Gratidão, meninas. Ai, Vanessa, eu que te agradeço muitíssimo. Gabi, posso começar falando? Agradeço a você, agradeço ao Inácio, a Inovária, a Carlinha e a Lu, que estão dando esse suporte. Ouvindo você falar das ondas renovatórias, do artigo que explica, né, que traz a Defensoria Pública na nossa Constituição, passou um filme na minha cabeça, né? E eu me alegro quando esse filme passa na minha cabeça, porque o grande sonho da minha vida era ser defensora pública. Então, é um sonho que eu cultivei desde pequenininha, que eu dizia que queria defender as pessoas, sendo que minha mãe nem meu pai são da área jurídica, e eu já escrevia bilhetinhos sobre isso. E aí prestei concurso nesse Brasil afora, e te ouvindo falar, eu relembro dessa missão, e quero aqui fazer um parênteses, né? Que hoje a minha fala vai ser com emoção, mas vai ser também um pouco mais pé no chão, porque do mesmo jeito que eu sou apaixonada e me alegro de lembrar dessa história toda, a gente sabe que ser defensor público, ser defensora pública, não é uma missão fácil, né? Quantos nãos nós ouvimos, quantos recursos que são necessários, quantos direitos são cerceados. E agradeço a você por abrir esse espaço plural aqui para nos ouvir enquanto instituição, e me sinto muito à vontade de fazer essa fala aqui junto contigo, porque sinto esse espaço um espaço de confiança. E aí, pessoal, de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, assim, para não perder a força do hábito dos nossos encontros. Eu estou tentando acompanhar aqui todo mundo, e desde já quero dar uma boa noite a todas e todos, que alegria estar aqui com vocês. E pegando esse gancho, né, desse sonho todo, prestei o concurso público e fui nomeada aqui em Santa Catarina. De repente, me vi no extremo oeste catarinense e lidando com as questões todas que envolvem a Defensoria Pública, e de repente eu parei e fiquei, nossa, esses conflitos não é somente o jurídico, o direito, não é somente essa habilidade jurídica que vai ser, somente o jurídico vai me auxiliar aqui a trazer alguma solução. E aí, os atendimentos que para mim foram os mais difíceis desde o começo de tudo, foram os atendimentos na área da infância e juventude. E, né, como né, não existem coincidências, quando eu tive a remoção, que fui para Joinville, qual foi a área que eu fui atuar? Na área da infância e juventude, justamente aquela área que eu dizia, não quero de jeito nenhum quero atuar nisso. Porque toda vez que eu lidava com os processos da área da infância e juventude, principalmente aqueles ligados à destituição do poder familiar, ao acolhimento institucional de crianças, eu sentia mal-estar físico, né? Me fazia mal, era dolorido para mim lidar com aquelas realidades tão difíceis. E aí, é uma satisfação imensa estar aqui nesse encontro com essa minha colega incrível, Gabi, só coraçõezinhos, porque foi essa criaturinha aqui que me falou pela primeira vez o que era esse negócio de constelação familiar. Ela e uma outra amiga nossa, uma outra colega, Carla, estavam fazendo um curso, e aí a mesa dela, nessa época do núcleo, era vizinha minha.
Então, além de ela me oferecer de vez em quando uns lanches, umas bolachas, ela compartilhava comigo algumas questões dos processos e tudo mais. Teve um dia que ela voltando com a mochila, eu falei, você está chegando? Tá aí? Não, estou chegando. De quê? De um curso que eu fui fazer, constelação familiar. Eu falei, o que é isso, né? E foi essa pessoa incrível. E, Gabi, eu te agradeço, vou te agradecer por resto da minha vida, por mais que você já tenha dito que já agradeceu o suficiente, porque ela sempre fala, você já me agradeceu o suficiente. Porque eu posso dizer assim, que o direito sistêmico, existe uma Larissa antes do direito sistêmico e uma Larissa depois do direito sistêmico. E esse reflexo na minha vida, eu entrei nessa caminhada achando que eu ia encontrar vamos dizer assim, uma sacola de ferramentas que iriam ali eu iria conseguir abrir e tirar uma ferramenta, operacionalizar aquela questão e pronto. Surpresa minha, né, que não é nada disso. Exigiu de mim um olhar muito profundo, um autoconhecimento, um mergulho profundo em todas as minhas questões, e isso é diariamente. E eu pude enxergar que a minha forma de atuação antes desse conhecimento era uma forma de atuação bastante arrogante, né? Justamente pela Defensoria Pública ser, dentro do sistema de justiça, essa instituição vocacionada para olhar para os excluídos, nós lidamos com os dramas diversos, com o drama de quem está preso, com o drama da vítima da violência. Nós lidamos com as crianças que não conseguem acesso à pensão alimentícia, lidamos também com os pais que querem exercitar adequadamente a guarda a guarda e a parentalidade, melhor dizendo, em relação aos seus filhos. Nós lidamos com todos os tipos de exclusão e de excluídos, e as portas da Defensoria Pública estão sempre abertas, né? E muitas vezes nós somos a primeira, né, ali a porta de acesso ao sistema de justiça e também a última esperança dessas pessoas. Então, como equalizar essa função, estar defensora, olhando para as dores do mundo, olhando para todos os níveis de exclusão que existem na nossa sociedade e não se sentir meio uma super-heroína, ou então uma pessoa que sabe o que fazer, sabe como fazer e o que fazer, e falar no lugar do outro. Então, o direito sistêmico, ele trouxe um novo panorama, e ele me colocou em perspectiva, não apenas com as minhas questões pessoais, mas também para eu conseguir olhar para aquela pessoa, para aquele indivíduo que estava ali buscando o atendimento na Defensoria Pública. E ignorar, né, não perceber essas dores, essas dificuldades do outro, para mim era muito difícil no começo. Eu achava que tinha que ser assim, que se não fosse assim eu não era boa defensora. E, na verdade, isso é só uma postura arrogante. E aí, pessoal, um pouquinho antes de passar a palavra, Gabi, para você, tem uma pergunta que sempre me fazem, e eu acho que você também pode falar se fazem para você também essa pergunta. Uma pergunta que sempre me fazem é, e agora? Mas como é que funciona agora? Você constela os casos? Qual é o seu projeto? Como que funciona? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Então, Gabi, eu queria passar um pouco para você, para a gente fazer essa troca, mas se você quiser também adiantar nos outros tópicos, fica à vontade. Quero te ouvir. Oi, boa noite a todos e todas. A Vanessa, doutora Vanessa, é também uma referência para mim no meu trabalho como profissão. Ela é uma das referências que eu tenho de atuação, de forma de agir, projetos, o que pensou, o que visualizou, o que ela consegue visualizar antes e depois consegue executar. Então,
Se vocês tiverem a oportunidade de conhecê-la melhor, e o trabalho dela, vocês vão se encantar também, igual a mim, com certeza. E a Lari é uma colega, né, e amiga, né, eu não tenho nem o que dizer. E a Carlinha, um beijo, né, que está nos acompanhando há tanto tempo aqui e tá fazendo esse trabalho magnífico. A pergunta que a Lari fez é uma pergunta que todos fazem. E quando esse tema foi levado ao Congresso Nacional da Defensoria Pública, que esse tema foi sugerido por mim, que eu fazia parte da organização, foi a primeira vez que esse tema chegou no Congresso Nacional, que aconteceu em Florianópolis, em 2017. E logo após a palestra do Dr. Sami a respeito, muitas pessoas, muitos defensores, muitos colegas e defensoras vieram perguntar, mas os assistidos buscam um defensor público, uma defensora pública. Eles não estão ali buscando uma constelação, né? Essa é uma das colocações. E eu acho que esse ponto é um ponto que é preciso esclarecer, porque deixa margem a muitas dúvidas, e como chega até nós de diversas formas, essas perguntas, vamos aproveitar a oportunidade para falar do assunto. A forma de atuação do direito sistêmico na Defensoria Pública, como o próprio tema disse, é no dia a dia. E esse dia a dia não necessariamente quer dizer que vai haver um projeto com uma constelação específica. Eu vou trazer exemplos práticos, porque a forma que eu tenho de raciocinar é uma forma muito prática. Então, eu vou trazer exemplos de como o direito sistêmico pode nos auxiliar no nosso dia a dia na Defensoria. Então, é possível, com as ordens da ajuda nos atendimentos, né, ao colocar em prática esse novo olhar de tratar o assistido ou assistida, alguns chamam de usuário, algumas defensorias chamam de usuários ou usuários do serviço da Defensoria, como adultos, né, sem que seja visto como uma criança, ou de alguma forma que você está ali para resolver questões que sequer foi pedida, e vem uma outra ordem que Bert fala, só se dá o que tem, né, e aquilo que você tem, só se deve pedir aquilo que você precisa também. E existem várias ordens da ajuda, né, que o Bert Hellinger trouxe, que pode auxiliar nesses atendimentos, e auxiliam muito nos atendimentos com os assistidos e as assistidas. Esse é um exemplo de atuação no direito sistêmico nos atendimentos individuais. Existem outros exemplos, né? Bert Hellinger traz a ideia de uma dialética, que eu chamo de dialética hellingeriana. É uma dialética diferente, né, de Platão, de Aristóteles, né? E depois desenvolvida por Hegel. Ele traz uma dialética que você não fica só rebatendo o que o outro está trazendo no processo. E aí eu já chamo para um exemplo de atuação na questão processual, diferente da dos assistidos. E eu vou trazendo esses exemplos para como se eu tivesse trazendo no banquete as possibilidades para que vocês possam visualizar essas diversas possibilidades. Então, essa dialética que ele traz não é uma dialética que você vai passar o dia todo rebatendo o que o autor ou o réu trouxe, mas você, a partir da realidade que você se deparou diante daquela situação daquele assistido, você trazer isso para o processo. Você compreender o que você compreendeu, e é uma compreensão sua em relação àquela situação, com aquele assistido específico. Só você vai poder ter essa compreensão. Outra pessoa, eu não sei qual seria essa compreensão. Então, você trazer essa compreensão para o processo, né? Eu vejo isso aqui, essa realidade, né? E ao invés de somente ficar numa postura de rebater os argumentos sem se preocupar com aquilo que você realmente viu na sua postura, com a sua postura que você realmente viu daquela situação. Existe também uma outra possibilidade, que se você tiver um cargo político na instituição, é possível de você também atuar com direito sistêmico. Existem excluídos numa instituição, né? Existem grupos que também estão excluídos de defensores e defensoras, de grupos políticos, né, de uma outra votação, né, porque nós sabemos que a instituição, e aqui eu explico para quem não é da defensoria, você tem os cargos que são eleitos, né, por eleição, que são os conselhos e administração também. Então, é possível também trabalhar nessa questão dentro da própria instituição, enquanto você inclui a todos
na instituição como todos têm o direito de pertencer, né, àquela instituição. Um defensor, uma defensora que pensa diferente não tem menos direito de pertencer do que você. Então, isso é uma das coisas que mudaram minha forma de atuar, de me posicionar em tudo na defensoria, né? Isso é comum, né, na área do direito, né? Existem várias opiniões, a diversidade está dentro da defensoria, não somente no mundo, né? Eu acho que a defensoria, como diz a própria Lari, né, é uma das instituições mais diversas que eu tenho de conhecimento, né? Existe também, se você participar de alguma organização, de alguma administração, você pode trazer um congresso, né, como foi o que a gente fez em 2017. Então, é possível, né, trabalhar com direito sistêmico de várias formas. Então, não é somente dessa forma como é feita a pergunta. Então você vai constelar? Não, existe a possibilidade, mas nem toda defensoria tem o aparato para isso, né? Como a Defensoria de Joinville, que não tem conciliação, não tem mediação, não tem nenhum constelador. Então, eu queria entrar nessa questão de você também olhar a instituição, no sentido de como, para onde essa instituição olha, mas não sei se a Lari vai querer complementar esse assunto, passando. Isso, Gabi. E a Defensoria Pública, acho que é uma instituição super plural e ela não é feita somente por defensores e defensoras, né? Na maior parte do país existe toda uma equipe técnica, existem os analistas, os técnicos da defensoria, algumas contam com psicólogos, assistentes sociais, sem falar todos os colaboradores, né, os estagiários de vários saberes. E até mesmo no país, uma defensoria pública, a Defensoria Pública de Santa Catarina tem uma determinada estrutura, que não dá para comparar com a Defensoria Pública do Rio, de São Paulo, até mesmo interdefensorias existem diferenças estruturais. E o que é lindo de ver nesse movimento? Nós estamos aqui, duas colegas de Santa Catarina, mas uma coisa que a gente conversou e queria compartilhar com todo mundo é que existem diversos projetos, diversas formas de olhar para o direito sistêmico e fazer esse trabalho dentro da defensoria, das defensorias públicas, e dentro disso que a Gabi falou, né? Olha, como que é a sua instituição? Trabalhar dentro da realidade é muito importante, mas existem diversos trabalhos lindos sendo feitos, de norte a sul, de leste a oeste, e de 2017 para cá, isso floresceu, frutificou, e a gente tem certeza que, por mais aqui nós separamos aqui, tem o trabalho na Defensoria aqui de Santa Catarina, em mais de um núcleo, mas aqui a gente nomina o mais recente, que é um trabalho da nossa colega Carla Guerra, junto com a Marilise, na parte prisional. Tem as colegas do Amazonas, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, inclusive com a parte de pesquisa bem forte lá, as colegas, Tocantins, Ceará, Alagoas, São Paulo, e eu tenho certeza que eu posso estar aqui ainda esquecendo, com certeza estarei, porque também existe aquele trabalho que é feito e que acontece sem ser nominado, sem ser divulgado, mas ele tem tanta força quanto. E eu acredito que, assim, um dos pontos que quem começa a estudar se apaixona é porque ele faz com que a gente reflita como que eu posso desempenhar essa missão, que é um grande sonho que eu busquei por isso, mas sem ficar contaminado com aquele vírus do Salvador, da Salvadora, né, da pátria. E como que eu posso desempenhar isso com esse olhar amplo? Usando uma frase que a Vanessa gosta muito de falar, nos fala muito, descobrindo onde está o amor daquele conflito. Então, através desses ensinamentos que Bert nos trouxe, e o Sami
o SAMI veio mostrar isso no judiciário, como que é possível isso ser aplicado no judiciário. Acho que a grande beleza é exercitar a nossa missão sem esse peso, sem essa angústia. E aí eu volto a falar, né? Como é importante a gente conseguir olhar para aquela pessoa que está na nossa frente buscando o atendimento. Porque, diferentemente do que se possa imaginar, a função do defensor público não é simplesmente ir lá, entrar com ação e pronto, e ser apenas um número, judicializar por judicializar, como a gente fala, né? Ou então ir lá, apresentou uma defesa, ponto final. Isso pode ser feito a toque de caixa, que é a solução que o amor talvez nunca seja descoberto ali. Mas nós podemos fazer experimentar uma outra forma. E aí eu queria contar para vocês que uma das primeiras coisas assim que foi transformador para mim foi justamente a forma de fazer os atendimentos. Antes, qual era a lógica? Eu sei o que é aqui, é o direito, é isso aqui, é uma contestação que tem que fazer, tá, é isso, pronto. Epa! Aí a gente se depara com os ensinamentos de Bert, todo esse arcabouço de conhecimento, e aí você dá um passinho para trás, e o que acontece? Quando eu me dei conta disso, eu percebi que as pessoas que eu estava ali recebendo para serem atendidas, elas têm prioridade ali, né? Elas são aquela pessoa é o ator principal da própria vida. E qual que é a minha função? Ao escrever uma petição inicial, ou apresentar uma peça de defesa, ou um recurso, seja lá o que for. Naquele momento ali, a minha função é mostrar o amor daquelas pessoas, principalmente nos casos que envolvem destituição do poder familiar e situações que envolvem o acolhimento familiar. Mas, sobretudo, dar a elas a oportunidade de serem protagonistas dessa história. Então, eu dou um passo para trás, percebo que aquela pessoa, às vezes, só chega ali a mãe, buscando o atendimento jurídico para fazer a defesa, mas ela não vem sozinha, ela tem todo o sistema familiar dela, ela traz todo o sistema familiar dela. Então, meu olhar ele se ampliou. Né? Do mesmo jeito, vou para a audiência relacionada a ato infracional. Aquele adolescente que eu estou ali na função de ser a defensora dele, por mais que na maioria das vezes, quem vai somente é a figura da mãe, não é somente a mãe e ele que estão ali, tem todo o sistema familiar também ali presente. Então, eu amplio o meu olhar. No ato infracional, a figura que é mais sentida falta é a figura paterna. Eu coloco esse pai no meu campo de visão. E aí, teve um caso que me marcou muito. Estava fazendo a defesa, foi um ato infracional, e eu sempre tendo bastante contato com a mãe, tanto pelas audiências, como também nos atendimentos, que ela depois foi na defensoria entregar a documentação, então eu sabia bem como era a figura fisicamente aquela mãe. E depois eu fui fazendo atendimento do adolescente no local de custódia, e aí eu perguntei, e o seu pai? Ele falou assim, eu não conheço, não sei quem é meu pai, doutora. Aí eu falei, você não... Não, minha mãe nunca falou nada dele. E ele, bem loiro, do olho claro. E a mãe dele, com o cabelo assim, da cor do meu, bem cacheado e o cabelo escuro. Aí eu falei assim, olha, você sabe que eu não sou daqui, né? Porque pelo meu sotaque, né, quando eu falo, todo mundo sabe que eu não sou de Santa Catarina. Aí ele deu para perceber, né, doutora? Eu falei, então, e eu sinto muita falta da minha família também, eu sinto muita saudade da minha família. E eu conheci sua mãe, né? Eu sei como é que ela é. E sabe como é que eu faço, assim, quando eu tô com saudade de casa? Aí eu me olho no espelho. Aí eu vejo, assim, meu nariz, né? Meu nariz é igual o nariz do meu pai, narigão. E dizem que eu tenho o sorriso da minha mãe. E aí eu mato um pouco a saudade desse jeito. E eu acho que se você se olhar no espelho assim também, acho que você vai conhecer um pouco do seu pai em você. E aí, isso quando eu vi, eu já tinha falado,
né? Já tinha saído. E depois foi que eu percebi, assim, nossa... E ele se emocionou muito. E ele, tem razão, doutora. E nós nunca mais tocamos nesse assunto. Esse foi um exemplo que me veio desse novo olhar, dessa forma diferente de fazer esse trabalho na Defensoria Pública, e que eu confio que ele mais sirva para fortalecer essas pessoas, capacitando para que elas possam exercer a sua cidadania de forma plena, do que um trabalho que a enfraqueça, que coloque numa condição, que a deixe permanentemente numa condição de ser vulnerável, e que minimamente a capacite para fazer escolhas. E assim, em relação também aos atendimentos em relação às defesas, por mais difíceis que sejam, por mais complicado que seja o caso, dá à pessoa a oportunidade de compreender todo aquele processo, de entender a gravidade daquela situação, sem amaciar, né? Porque Best tem um livro que fala assim, essa questão do amaciar a coisa, a gente acha que está ajudando, mas na verdade não. Está deixando de dar à pessoa aquela oportunidade de enxergar a própria realidade e assim dar um pequeno passo, se for possível, se ela quiser, de um caminho diferente. E aí, Gabi, eu te pergunto, você tem algum caso assim que te marcou muito também? Lari, eu tenho alguns casos, mas quando você falou assim, a frase que você disse que mais me marcou, assim, mais me fez lembrar. A frase foi, quando eu vi, já tinha falado, você falou, né? Nossa, quando eu vi, eu já tinha falado. Acho que isso diz muito sobre como é o estudo do direito sistêmico. Não quer dizer que você vai fazer algum tipo de ritual ou algum tipo de... vai aprender um passo a passo. Não, é no seu autoconhecimento que a gente costuma conversar muito, né? Eu e a Lara, a gente conversa muito sobre isso, descobrindo as suas questões também, o que te levou à defensoria, o que te fez ser escolhido pela defensoria, né, na profissão, quais são os assuntos que fazem que você se sentir realmente que há uma injustiça ali, e outros assuntos, outros defensores, outros colegas se incomodam. Isso não é uma coisa, isso é uma coisa que é preciso ser vista, é uma coisa nossa, né? É só o autoconhecimento e o estudo focado em nós mesmos para conseguirmos ver também o porquê de estarmos agindo de alguma forma, naquele caso, diferentemente de um outro que a gente não sentiu tanta coisa, né? O coração não bateu forte, a gente não se sentiu tanto com aquela sensação de injustiça, né? Então, estudar o direito sistêmico é buscar também se autoconhecer. E depois, com o seu estudo, com o nosso estudo, a gente fala frases assim. Quando eu vi, já tinha falado, que foi o que a Lari falou. A gente não percebe, não é porque o caso, não tem um padrão, um roteiro, uma lista para seguir. E isso eu me lembro de um assistido que buscou ali a defensoria, porque é muito comum na defensoria, quando tem divórcio, as partes só têm um imóvel, né? E esse imóvel, ele divide metade, mas não vende aquele imóvel, e a mulher, ou o marido que está com a guarda do filho, fica naquele imóvel e paga o aluguel da metade, né, do imóvel, fica 50% pagando. É muito comum isso, né, muito comum mesmo. O divórcio acontece, mas aquele imóvel fica ali, dividido por dois, mas sem dividir. E a ex-esposa do assistido ajuizou uma ação pela defensoria, como a Lari disse, né, nós estamos em todos, parece que somos onipresentes, né, estamos em todas as partes do processo, vítima, agressor, autor, réu, né, então, mais um assunto que é complexo, eu acho que a gente precisa olhar para isso também, e essa ex-esposa ajuizou uma ação para tentar se exonerar de pagar a metade, né, o aluguel da metade da casa, que era um valor de R$300, né, mais ou menos. Então, quando ela fez isso, gerou uma revolta nele muito grande, porque ela já não pagava o valor de R$300, ela pagava metade, e ele ficou muito revoltado com aquilo. E aí, o que ele fez? Ele queria
entrar, né, ajuizar uma ação para tentar alienar o imóvel, vender o imóvel e acabar com essa briga. Quer dizer, eu conseguia ver ali que aquele relacionamento, de alguma forma, não tinha finalizado, que havia o imóvel, era a questão que ainda era utilizada para se unir ainda aquele, de alguma forma, aquele casal. E ela buscava no imóvel, naquele aluguel, também um contato com ele, de alguma forma, quando buscava essa ação de exoneração do aluguel. E eu não podia dizer isso para ele naquele momento, porque ele só tinha raiva, ele só tinha ódio, e eu entendi. Então, eu fiz, né, essa ação de alienação judicial do imóvel, mas eu sabia que essa era uma ação feita como vingança, porque ele queria uma vingança dela estar pedindo para se exonerar do aluguel. Ah, mas você não estudou direito sistêmico? Como é que você faz uma ação, né, que é uma ação de retaliação? Por que você não explicou para ele, né, que ele não estava ligando, que ela não estava pagando aluguel, e por que passou a ligar agora, né? Eu não expliquei porque ele não tinha condições de ouvir, e isso ficou muito claro, e a gente precisa respeitar, né? Também a fase que a pessoa se encontra e o momento que a pessoa vive. Naquele momento, ele queria apenas a alienação do imóvel e ele não tinha condições de ouvir nada em relação ao relacionamento ou qualquer outro assunto. Então, eu fiz a ação de alienação judicial. Depois que eu ajuizei a ação, eu senti que houve um equilíbrio ali. E quando ele me ligou, depois de 6 meses, para saber da ação, quem foi que me ligou foi a atual esposa dele, né? E aí a atual esposa, assumindo a questão, a gente sabe que o assunto era dele. Quando ele transferiu para a atual esposa, havia uma dinâmica ali também, que era um triângulo, né? E que essa atual esposa, de alguma forma, não estava respeitando a primeira, e isso, com certeza, estava gerando mais conflitos ainda. Então, eu pude, nessa ligação, falar: olha, o assunto é seu, é preciso que o senhor veja isso, né? E aí, eu senti, ela era uma ligação, porque na pandemia a gente atende por telefone, né? Então, eu senti que estava no viva voz, que tanto a atual esposa quanto ele ouvia, e eu falava: olha, é preciso que você veja que é um assunto seu, é uma história sua, né? A sua atual esposa, ela chegou depois, e se você passa para ela a responsabilidade de algo que veio de uma história sua, a possibilidade de resolver é muito difícil. Essa ação pode demorar muitos anos, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos. E você não quer resolver, se você não quer ver de outro jeito? Ele sim. Aí eu falei: olha, ela de alguma forma busca algo por essa ação, esse amor, é o amor que ainda não foi visto entre vocês, que você talvez não tenha reconhecido. Então, eu queria sugerir para você, quando você estiver sozinho, quando você estiver nos seus pensamentos, se perguntar: o que ela ainda precisa de mim? Será que não é um reconhecimento por todo o relacionamento que nós vivemos, o filho que tivemos, e que eu ainda não vi? E aí eu senti que ele se emocionou. Foi muito engraçado, Lara, porque nessa hora a atual esposa falou: essa mulher quem? Ela não é defensora, essa mulher. E aí ele me defendeu, não sei como, ele falou: é doutora, sabe de tudo. Eu falei: olha, eu não sei de tudo, né? Até porque outro dia eu fiz uma conta enorme, multiplicando por 1, a Lara está de prova. Foi uma situação assim constrangedora. Eu não indico a ninguém a situação que eu passei, para comprovar que eu não sei de tudo. Eu falei: não, eu não sei de tudo, eu estou tentando só mostrar para você uma outra forma da gente tentar analisar isso. E aí ele agradeceu muito, se emocionou e falou assim: poxa, por essa eu não esperava. Eu falei: eu também não. Então, eu acho que é isso que precisa ser visto, né? Depois que você começa a estudar, a gente também não espera do atendimento nada. A gente não sabe quando é que vai surgir a oportunidade, ou se vai surgir a oportunidade, que aquela pessoa esteja preparada ou então aberta para ouvir algo. Então, a frase que a Laura falou, que é quando eu vi, já tinha falado, é muito do momento. E esse momento a gente também aprende a ver estudando, né? Aprende na nossa postura de não querer interferir, a gente também aprende a ver um momento que a gente possa chegar como
um novo olhar, uma nova forma. É isso, Lari. Eu não sei se eu vou passar a palavra para você. Ai, é verdade, isso que você falou agora. Quantas vezes, né, ali no começo, eu já pegava a pasta do assistido e já queria olhar e já fazia um rascunho mental. Ah, isso aqui vai ser isso. Isso aqui é assim, 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 assado. Né? Achando que tinha um controle daquela questão. E aí eu compartilho assim com vocês também que eu tive eu precisei fazer uma mudança até na minha agenda de atendimento para respeitar justamente que esse atendimento, esse olhar, ele pudesse ser feito de uma maneira mais digna. Então, uma defesa de um caso de destituição do poder familiar, que existem diversos relatórios, uma petição inicial extensa, como que vai ser possível fazer esse atendimento em 10 minutos, em 15 minutos, para passar para aquela pessoa que está ali procurando a defesa, o que tem no processo, e explicar juridicamente quais são os caminhos e as opções. Não tem como. Então, eu fiz um ajuste na minha agenda, também procurei incorporar também no meu dia a dia profissional uma postura de centramento, uma respiração, uma pequena meditação, e até assim, no começo eu fechava antes, né? Antes pandemia, acho que a gente agora vai ter que falar também, fazer um corte, antes de pandemia, pós-pandemia, quando a gente estiver lá no pós, mas eu fechava a porta para fazer uma meditação rápida, e depois de um tempo eu passei a deixar a porta aberta e os colegas meio que viam que eu estava ali naquele momento, era o momento da meditação, e quando não é possível, porque a Defensoria Pública é uma coisa assim, no dia de atendimento é aquela coisa, né, intensa, mas de fazer uma respiração, de procurar ter esse local de centramento para poder conseguir ouvir e dar às pessoas esse espaço. Né? Eu estou vendo que a nossa querida Vanessa está aqui aparecendo. Verdade, eu estou vibrando aqui ouvindo isso, porque é tão bonito ver que em determinado momento, depois que a gente internaliza as ordens do amor, as ordens da ajuda e realmente confia que atrás de todo conflito existe o amor e a gente procura o amor, a gente não segue mais scripts, né? Como você falou, Larissa, que antes você olhava para a pauta, como que eu vou agir nesse caso, como eu vou agir naquele caso, quando na verdade, como o Bert também já falava, quando a gente deseja acessar a verdade interna do outro, basta que a gente se coloque presente e ame incondicionalmente o outro, exatamente do jeito que ele é. Somente assim a verdade se revela e a gente flui. Então é muito lindo ver essa construção orgânica que vocês fazem nesse atendimento ao público na Defensoria. Por isso que eu cheguei aqui. Mas eu quero ouvir mais dessas histórias lindas. E eu não posso deixar de dizer como que é importante o seu trabalho e quanto que é maravilhoso o material que você nos presenteou aqui no Brasil, aquelas cartilhas da parentalidade, porque quantas e quantas vezes eu vou lá e me socorro delas, entrego para um pai ou para uma mãe, e depois eles me dão diversos feedbacks. Nossa, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era assim. E se existe uma coisa que eu adoro de ser defensora, é esse contato com as pessoas e essa oportunidade de conversar e explicar sobre direitos, né? Essa parte de educação em direitos. E as cartilhas da parentalidade, olha, eu não tenho assim... eu acho que você sabe da dimensão, porque várias pessoas devem te falar sobre isso, mas realmente é transformador. Várias vezes que eu entrego esse material, eu recebo inúmeros feedbacks. E o pessoal também tem falado do vídeo, né? Então, é maravilhoso integrar todo esse saber. Não sei se a Gabi quer complementar com algum exemplo. Olha, a doutora Vanessa... Eu só queria manifestar aqui a gratidão, realmente é um trabalho lindo as oficinas de parentalidade. Agora, do que você falou, eu acho que o que é mais belo como um defensor pode fazer, um advogado, um juiz, um promotor, um servidor, um auxiliar, enfim, não é nem necessário conhecer tanto,
mas se aprofundar e perceber quais são os lindos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela nossa sociedade. Nós temos pessoas com tanta criatividade, tanta amorosidade, que sempre encontram uma forma de se colocar a serviço e de contribuir para essa tomada de consciência. E isso que você falou é muito importante. Você mostra as cartilhas, porque é um trabalho que você conheceu. Mas assim como as cartilhas da oficina de parentalidade, existem tantos outros trabalhos lindos, e quando a gente tem esse diálogo intenso com a rede e se aproxima cada vez mais de todas essas ofertas lindas que são feitas, a gente consegue qualificar o próprio trabalho. Então, a gente se torna uma ponte dessa rede e acaba ligando as pessoas que necessitam a esses saberes que foram colocados a serviço de algo maior. Então, é muito lindo esse seu feedback. Gratidão. Eu vou só aproveitar aqui esse espaço que também, nossa, estou aqui em estado de graça ouvindo vocês, meninas. E porque tem bastante gente aqui perguntando sobre as cartilhas. Então, só aproveitando o gancho, as pessoas estão perguntando que cartilha é essa e como podemos acessar essas cartilhas. Então, só para já ficar no tempo. Bom, oficina de parentalidade, nós tivemos uma aula sobre ela, seria interessante que vocês revisitassem essa aula, e é um programa educacional preventivo, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, para todos aqueles pais e filhos que estão enfrentando essa fase de reorganização familiar por conta da ruptura do vínculo conjugal, ou simplesmente vivenciam a parentalidade sem a conjugalidade porque nunca se casaram e tiveram um filho. Então, sempre que nós nos deparamos com uma família binuclear, composta pelo núcleo do pai, pelo núcleo da mãe, e todos os desafios que esse modelo de família traz para os filhos, né, que transitam de um lar para o outro e muitas vezes são colocados como reféns dos conflitos dos pais, nós encaminhamos as famílias que tenham processo já ou não para essas oficinas. As oficinas são geralmente presenciais, mas nós temos também oficina online. Aí é só entrar num site de pesquisa, eu não tenho link agora, mas depois eu passo. Oficina de Pais e Mães, Conselho Nacional de Justiça. É um curso aberto, qualquer pessoa pode participar, não é necessário ter sido indicado por algum juiz, por algum profissional, basta entrar, se cadastra e faz o curso. Bom? E as cartilhas, elas estão disponíveis para um download, também é só colocar Conselho Nacional de Justiça ou CNJ, cartilha do divórcio para os pais, cartilha do divórcio para os adolescentes e o gibi do divórcio para os filhos, para as crianças, que é o gibi do Enzo. E é um trabalho muito rico, destinado aí para todos esses segmentos, para os pais, para os adolescentes e para as crianças. Quando você fala em ser ponte, nossa, eu não poderia imaginar uma palavra melhor. E quantas pontes você já construiu e continua construindo lindamente. E eu me lembrei agora da ponte que você fez naquele dia que sentamos um do lado da outra e você, tem uma ex-estagiária minha que está se mudando para Joinville. Vamos passar aqui esse contato. E você construiu essa ponte, e dessa ponte várias outras surgiram, e eu me inspiro muito, muito em você, no seu trabalho, nessa leveza de construir pontes. E quando eu penso em como eu posso executar bem essa minha missão, eu penso em como eu posso ser uma ponte, né, dessas pessoas que procuram o trabalho e me procuram enquanto eu ainda estou defensora pública nessa função. E às vezes as pessoas chegam lá tão desconfiadas, mas que negócio esse aqui? Às vezes só foram lá porque o oficial de justiça escreveu que tem que ir lá procurar, mas não está entendendo nada, está completamente perdido. E aí eu gosto de explicar a função de cada figura do sistema de justiça, e eu costumo explicar isso. A Defensoria Pública, o defensor público não vai te dar o teu direito, nós vamos aqui ser uma ponte para você chegar até esse caminho. E como que isso reflete também nas relações entre as instituições, né, Vanessa?
eu passei a ser uma pessoa mais respeitosa com juízes, promotores, justiça, delegados, enfim, com todas as outras carreiras. E me tornei bem mais humilde, Nem e todo fale, dia né? exercício. Todo Aí dia eu faço também esse preciso entrar, exercício. porque, Lari, eu acho que eu mudei da água para o vinho, assim, né, em relação a isso, e quem me conhece sabe que eu era uma pessoa violenta, né? Assim, o jeito de falar, né, e porque eu também colocava como inimigo, né? Eu assumia, achava que ser uma defensora boa era uma defensora que viu o outro lado como um verdadeiro inimigo, né? Então, eu só consegui ver de um outro jeito depois que eu comecei a estudar mais o direito sistêmico. E aí eu te interferi porque era uma coisa que eu precisava falar, que tinha que constar aí, né? E eu acho que a doutora Vanessa fez uma outra ponte. Na verdade, ela já iniciou essa aula fazendo uma ponte. Ela fez a ponte com o direito tradicional e o direito sistêmico, né? Quando ela falou das ondas renovatórias, a quarta onda e o direito sistêmico. E essa ponte precisa ser feita, porque a gente não pode achar, ou não seria bom, a gente entender o direito sistêmico como um direito apartado, né? Mas sim como um direito que faz parte, né, do nosso direito. Então, é preciso estar com o direito em dia também, estudar, e assim ver as novas decisões, os novos precedentes. E esses novos precedentes, eles também vão auxiliar na sua própria atuação com o direito sistêmico. Naquele caso novo que surgiu, você vai conseguir achar uma solução sistêmica, uma nova solução sistêmica, com base em um novo precedente, que se você também não tivesse estudando, não tivesse sabendo, talvez não chegaria. Então, é preciso ampliar esse olhar e entender que também o direito sistêmico tem o seu lugar. Se tem uma quarta onda, né, que está dizendo que somos autorresponsáveis pela realidade que também estamos vivendo, então é uma nova mudança de paradigma. E essa nova mudança de paradigma faz parte do nosso direito. Com esses novos paradigmas, nós vamos construindo esse direito que já vem, novos paradigmas, antigos paradigmas, e assim a gente vai trazendo aquilo que a gente pode construir de novo. Lari, você quer falar sobre isso, sobre essa ponte que a gente já comentou? A doutora Vanessa só fazendo ponte, né? Então, agradeço. E quando eu penso assim na ponte da Vanessa, é uma ponte linda, assim, bem iluminada, bem cravejada, assim, de coisas lindas e maravilhosas. Eu sou super fã, né? E declaradamente fã, porque oportunizar esses encontros aqui com falas tão múltiplas, eu acredito que isso seja algo que fortalece a comunidade jurídica. E eu estou vendo aqui que tem o pessoal que também fala, não sou da área jurídica, e também quem não é da área jurídica, né? Essa junção de saberes aqui. E eu acredito que a gente poderia falar, se dá tempo, Carlinha, de falar mais alguns casos, o que vocês acham? Claro, vocês podem falar. Desculpa. Tem uma perguntinha aqui antes disso, então, que é o seguinte: a Gisele pergunta se vocês mencionam Bert Hellinger em suas peças processuais. Olha, eu acho que teve alguns casos que eu mencionei, mas eu procuro deixar nas peças, principalmente nas contestações, nas defesas, uma marca muito do que foi falado no atendimento, sabe? Quase como se eu colocasse as palavras daquela família, daquele pai, daquela mãe ali, para dar a eles a oportunidade de ter esse amor registrado no processo como uma marca muito, muito peculiar. Porque o papel e também agora as telas, né, são frias. E eu acredito que a gente vai até avançar dessa forma de defesa, de levar um direito à justiça, até seja por vídeo, para dar mais humanidade, para dar mais esse calor, mas não necessariamente citando especificamente o Bert, mas muitas das lições deles
assim, dele, assim, quando o caso convém, sabe? Eu gostaria só de complementar, porque ultimamente eu tenho citado muito o Bert, tanto nas minhas decisões como nas minhas sentenças. Como eu trabalho em vara de família, fica muito fácil, né? Porque eu tenho um campo muito fértil para invocar as citações dele. E as duas últimas citações, uma foi num processo de inventário, em que o viúvo da mulher, que era o pai do herdeiro, brigava com o herdeiro sobre a possibilidade de ser inventariante. E eu sustentei aí o princípio da hierarquia, o pai veio antes, ele tem precedência, então deve ele figurar como inventariante. E a outra questão, uma questão bem interessante numa guarda, o Bert, em um dos seus livros, ele fala que numa disputa de guarda, deve ficar com a guarda do filho, de preferência, aquele que mais ama o outro no filho, ou seja, aquele que menos repudia o outro genitor. E em um dos processos também invoquei isso justamente para sustentar essa guarda, porque havia um litígio muito forte entre eles. Então, aos pouquinhos a gente vai introduzindo o Bert nesse campo também, né? E você falou agora, eu lembrei, não foi uma peça que eu citei, Bert, mas, para minha surpresa, uma sentença do caso onde eu atuei. Eu até já falei desse caso em alguns outros encontros. Quando eu peguei a sentença, a assessoria só falava assim: doutora, essa sentença tá diferente. Eu falei: eu não quero saber, porque eu vou deixar para ler junto com com o assistido, né, que eu prometi para ele que nós íamos ler juntos essa sentença que ele me pediu. Isso, ela, mas está diferente. Eu falei: não me conta, não dá spoiler, já é naquele processo, né? Isso já tem uns 2 anos. E aí, quando eu olhei, quando comecei a ler a sentença, sabe, quando você bate o olho assim no papel, que você reconhece o seu nome, ou então alguma coisa muito parecida. Quando eu vi Bert Hellinger, eu tomei um susto assim, eu falei: não acredito. Né? Foi uma surpresa, e ele citou em duas oportunidades Bert, justamente para reconhecer o amor desse pai, reconhecer o amor, o forte vínculo que existe entre aquele pai e aquela criança, aquele filho, mas também para reconhecer que, mesmo com todas essas questões, não era possível que aquele pai continuasse exercendo o poder familiar, que aí seria o caso de destituição. Mas ler essa sentença para esse usuário da Defensoria Pública foi um dos momentos assim mais emocionantes que eu tive na minha carreira, na minha atuação, e com um reflexo numa decisão desse pai, que escreveu uma cartinha para a filha, abençoando essa filha, dizendo que queria o melhor para ela. E esse foi um caso, né, que vocês conhecem, vocês lembram, porque foi muito surpreendente, faz parte da nossa formação, do nosso curso, vocês acompanharam desde o 8º módulo com o Sami, e depois eu compartilhei com vocês. Então, eu não citei, mas eu recebi esse presente e foi um caso que me marcou muito. Vocês podem seguir com os exemplos, que eu acho que estão muito ricos, por favor. Então tá bom, Carlinha. Lari, eu lembrei que você vivenciou era da infância e juventude, era de um adolescente, que você me contou que o pai tinha alguma deficiência, e aí que ele foi indiciado, algum ato infracional, alguma situação. Você lembra desse caso, não? E aí você comentou que ele, de alguma forma, ele queria assumir o papel de prover a família, que eu acho que foi um caso que me marcou muito, então, estou tentando te lembrar. Sim. No ato infracional, uma dinâmica que parece ser bem comum é eu por você, né? Ou eu no seu lugar. Então, o filho, ele não consegue vivenciar a posição de filho e acha que tem que ocupar ou a posição do companheiro da sua mãe,
ou então que tem que cuidar dos pais. E nesse caso específico, um adolescente que nunca tinha se envolvido em nenhum ato infracional, mas a família estava passando por um momento muito difícil financeiro, a mãe tinha ficado desempregada e o pai tinha tido um AVC bem grave e não conseguia trabalhar. Então, esse filho deu assim, segundo ele mesmo falou, não sei o que me deu e eu fiz isso. E quando foi na audiência, os pais estavam lá, os pais muito constrangidos com aquela situação toda, e ele falou isso na audiência de apresentação, ele falou o que tinha acontecido. Porque, pessoal, eu não contei essa parte, né? E talvez se tivermos alguns colegas defensores aqui, essa parte sofre algumas críticas por isso. Porque depois que eu também comecei a estudar direito sistêmico, eu entendi a importância de falar no processo, falar o que tem ali na acusação, explicar o direito daquela pessoa, o que pode acontecer, o direito ao silêncio, mostrar todas as provas, falar todas as consequências, mas também deixar com a pessoa, se ela quer ou não falar ali a situação, se ela quer ou não dizer a sua situação. E é até surpreendente, porque como eu não faço essa interferência, não faço isso, não digo, fique em silêncio, não coloco essa mordaça na pessoa que está ali sendo defendido, ele pode, às vezes ele sente até um alívio, eu sinto que ele, tem vezes que faz assim, falei, aí chega, relaxa na cadeira na frente do juiz, sabe? E quem sou eu para tirar dessa pessoa, desse adolescente especificamente, essa oportunidade, né? E ali começa alguma mudança. Quando ele pôde falar aquilo ali, naquela audiência, ainda que de forma muito breve, no ambiente de formalidade, aqueles pais puderam ter a noção do que estava acontecendo com aquele filho e puderam falar para ele, mas você é o nosso filho. E que reflexos isso pode ter na vida desse rapaz, desse adolescente e dessa família? Não sabemos e, ao mesmo tempo, sabemos um pouquinho, né? Então acho isso importante assim, de compartilhar, apesar de saber que sofremos algumas críticas, sabe, doutora Vanessa, com isso, mas está tudo bem. Larissa, eu acho muito interessante essa sua fala, porque ela também desmistifica um pouco o direito sistêmico. Muitas pessoas acham que aplicar o direito sistêmico é só passar a mão na cabeça, paz e amor, sustentar isso o tempo inteiro. Quando, na verdade, o direito sistêmico impõe essa responsabilização pelos atos da pessoa, porque é só quando ela se responsabiliza pelo que ela fez que ela restaura a sua dignidade. E isso que você falou é muito importante, como foi necessário que esse adolescente falasse sobre o que aconteceu, acho que era um caso de ato infracional, pelo que eu entendi, para que ele pudesse se responsabilizar e também restaurar a sua dignidade. E ainda assim mostrar o seu amor pelos pais e as necessidades que ele tinha dentro daquele sistema familiar. Então, parabéns pela coragem. É uma quebrança é uma mudança de paradigmas, né? Uma quebra de paradigmas que demanda também coragem, mas também a certeza de que você está respeitando a sua verdade, a sua autoridade interna. E isso muda totalmente a nossa vibração e tira aquele peso, né, dos ombros, de atuar em algo que não faça o nosso coração vibrar. Então, gratidão mais uma vez a compartilhar essa experiência tão importante e mostrar que é possível, sim, fluir pela atividade, independentemente dos paradigmas que sustentam determinada atividade, mas seguindo a sua verdade interna. E orientada pelo direito sistêmico, que nos ajuda também. Gabriela, e como foi para você, que mudança que você sentiu na sua vibração, independentemente da mudança que você gerou na sociedade, porque essa mudança decorre da sua mudança interna primeiro. Quando você começou a atuar com direito sistêmico, como isso reverberou em você, na sua atmosfera interna, na sua forma de agir, na sua forma de sentir? Eu acho que obrigada pela pergunta, Vanessa. Puxando o gancho também do exemplo da Lari. Quantas vezes numa audiência criminal com vários advogados, em que não havia uma sala específica para atendimento, três pessoas sendo atendidas por advogado particular e eu como assistido, e eu explicando as consequências de cada
cada atitude que ele viesse a tomar na audiência, mas dizendo, você decide, né? E os advogados, alguns ao perceberem aquilo, como assim? Como assim? A gente precisa que ele não fale. A gente precisa que ele fique em silêncio. Isso vai afetar a defesa dos outros, né? E isso pode acontecer não só com advogados, também com colegas, né? Defensores. Não é somente assim. Existe uma defesa quando existe são vários réus. O que cada um vai falar afeta, né? No criminal, o que vai acontecer com o outro, porque aquele interrogatório vai ser utilizado também como meio de prova e pode ser utilizado contra outra pessoa. Então, foi difícil, porque dá uma sensação, a princípio, de que eu não seria uma boa defensora ao dar o direito de escolha, olha só. E eu acho que isso a gente vai precisar repensar muita coisa mesmo, porque se eu estou dando o direito de escolha e, de alguma forma, trazendo todas as informações processuais e tudo as consequências de cada coisa, e eu me considero uma má defensora ao fazer isso, talvez a gente precise reavaliar muita coisa. Precise reavaliar muita coisa. Por que será que ser um bom defensor é aquele que fala, fique em silêncio, não vou alegar quebra de confiança. Fique em silêncio, senão não vou mais atuar em seu favor. E aí, quando eu iniciei a carreira, eu interferia em praticamente quase todas as defesas, né? Eu não dava o direito de escolha, eu determinava ou dizia o que ele deveria fazer. Ao chegar em casa, eu me via emaranhada na situação do assistido. É como se eu não tivesse dado o direito dele de escolher, e a partir daquele momento eu entrei na vida dele, na história de vida dele, e participei daquele ato como uma pessoa que atuou, como uma pessoa que interferiu, como uma pessoa que decidiu por ele, ou, de alguma forma, teve uma interferência muito grande em algo que pode marcar uma vida. Então, eu senti um alívio ao poder dar o direito de escolha, também como profissional. E me percebi que eu não conseguiria levar por tanto tempo aquela forma de atuação, mesmo se eu não tivesse conhecido direito sistêmico. É muito pesado, porque nós já lidamos com coisas muito pesadas, muito pesadas. Os assuntos são muito difíceis. É a população mais carente. Imagine todos os problemas sociais ligados à extrema pobreza, à extrema alienação, a tudo. Então, um assunto nunca é um assunto só. A pessoa nunca vem com um assunto só. E o assunto é um assunto que você não... é tão grande a questão que, às vezes, você não se sente apta, muitas vezes. Eu, às vezes, não me senti apta de... Como é que eu vou olhar para isso tudo? O filho matou o pai, o filho é esquizofrênico, aí deu uma paulada no pai, o pai está no hospital. Como é que eu vou lidar com essa situação? Então, o assunto já é pesado. Imagine se eu interfiro na vida daquela pessoa e digo, você vai fazer isso que eu estou te mandando. Para mim, não seria viável continuar, né? Porque eu aprendi dessa forma na faculdade, doutora. É uma coisa que a gente aprende, né? E estamos aqui conversando para dar outras opções, né? Quando tem um caso que eu me lembro muito, assim, que marcou muito, foi pesado, assim, foi quando eu estava trabalhando na internação compulsória, que uma assistida veio e falou, olha, eu vim aqui para pedir internação compulsória do meu filho, mas meu filho é esquizofrênico, mas não vai dar mais tempo, porque ele já foi preso, porque ele violentou o pai dele está no hospital. Então, eu me lembro muito de Best, que ele fala que os casos de esquizofrenia podia estar relacionado com assassinatos. Nos livros de Best, ele traz essa questão. E aí, aquilo, né, com aquela visão que eu tinha, eu falei, o que aconteceu na sua família? Aconteceu algum assassinato? Ela, sim, meu irmão matou o meu outro irmão. E aí eu falei, o que sua mãe falava?
minha mãe dizia que tinha perdido 2 filhos. Perdeu quem tinha morrido e também quem tinha matado. E o que é que você está me dizendo? Aí ela falou, eu estou dizendo que eu perdi meu filho. Você não precisa dizer isso. Você não precisa seguir o mesmo caminho. E aí ela se deu conta de que havia uma repetição naquele sistema familiar, pôde reconhecer o amor ao filho, que agora estava preso, e que agora ela ia se dedicar ao marido. Mas ela conseguiu ver essa repetição e até a questão da esquizofrenia. Então, eu agradeço muito. Quem sou eu? Eu já estou aqui, como é que eu ia conseguir também fazer esse atendimento se não fosse o direito sistêmico? Então, a doutora Vanessa me perguntou o que tinha acontecido comigo, nem eu sabia o que era, acabei de lembrar, e muitas coisas. E, aprendi muito, eu sou muito grata a todos que eu aprendi, ao Bert, ao Sami, e a todos os colegas da primeira turma do Direito Sistêmico. E o que você trouxe é muito interessante. Vocês, na Defensoria Pública, dentro dessa onda renovatória do acesso à justiça, vocês têm contato com pessoas com destinos muito difíceis. E como vocês se preparam para lidarem com essas pessoas, com esses destinos difíceis, não caírem na armadilha da pena, fazerem o seu trabalho, reconhecendo que para o seu destino aquelas pessoas têm a força? Como que vocês fazem isso? Ai, essa pergunta é difícil, viu? Eu não. Eu sinto que o autoconhecimento é algo fundamental, né? Então, se autoconhecer, buscar meios, buscar todos os tipos de tratamento, ou enfim, terapia, todos os meios que você precise se autoconhecer para estar centrado, né? Mas, sem sombra de dúvida, eu concordo com a Gabi quando ela fala da importância do direito sistêmico, porque pensar no direito sistêmico é pensar nesses saberes que Bert pôde olhar e trazer esse algo novo para a nossa vida, mas sem excluir nada, sem excluir ninguém. Então, isso nos coloca sempre também nesse movimento de conhecer, sendo humilde, conhecer, sendo humilde. E assim, eu acho que é um caso de cada vez, é um dia de cada vez, às vezes é uma hora de cada vez, porque é muito difícil, é muito, muito difícil. Em algumas situações, depois do atendimento, eu tive que ter um tempo para mim mesma, porque eu fiquei tão tocada com aquela situação, isso coisas boas e coisas ruins, que eu me emocionei e falei, não, por hoje eu tenho que encerrar. E esse cuidado de não tornar a situação pior, porque eu acho que nós temos esse poder de fazer o conflito ser potencializado. Eu não acredito mais naquela história de que nós temos o poder de fazer o conflito desaparecer. Eu não acho que nós não somos super-heróis, né? Nem super-heroínas. Mas eu acredito sim que temos a capacidade de, às vezes, torná-lo pior. Então, é sempre esse olhar atento, aquele vigiar, né? Olhar e vigiar. O professor Egberto também fala muito sobre isso. Essa frase, eu me lembrei dele agora, que é importante isso. Olha, aqui, eu estou tornando essa situação pior, eu posso tornar ela pior ou mais amena. Essa palavra que eu escrevo aqui, essa frase que eu escrevo aqui, isso aqui ajuda ou não? Essa frase que eu falo aqui para essa pessoa nos leva a um outro patamar ou faz o conflito se procriar? Porque uma coisa que nós temos que ter plena convicção é de que, se nós estamos nessa área, algum amorzinho pelo conflito nós temos, né? Algum amorzinho pelo conflito nós temos. Então, reconhecer isso e também reconhecer que o nosso coração não vibra quando a gente faz esse conflito procriar. E é muito bonito de ver quando as próprias pessoas descobrem
outras formas de vivenciar esse amor, que às vezes está num processo como um conflito e descobre que é possível resolver de outra forma. E eu espero que esse paradigma que você falou, o último paradigma desse olhar ético, isso a gente consolide cada vez mais. E acrescentando o que a Lari falou, e a pergunta da doutora Vanessa, quando ela fala da pena, olha, os casos ensinam muito, mesmo sem o direito sistêmico, porque a gente erra muito, né? A gente olha para o caso e fala, não, isso aqui né? Esse aqui, com certeza ele cometeu esse crime. Aí quando ele tá, as três testemunhas da cidade mais conhecida e mais ética da cidade, não foi ele, né? Aí você toma um susto na audiência. Meu Deus, né? Aí vem uma outra, a mesma pessoa, e fala, não fui eu. Você tem certeza que não foi? E aí tá lá, quando chega na audiência, tudo comprovado que teria sido. Então, o nosso dia a dia já mostra que a pena é um tipo de julgamento. Quando nós temos pena de alguém, de alguma forma ele já partiu de um princípio, já partiu de algo, um julgamento que falou, essa pessoa é uma coitada. Então, no nosso dia a dia, quantas vezes você já não se enganou? E aí eu pergunto para o defensor, para a defensora, quantas vezes você já não se enganou em alguma situação, porque fez um julgamento prévio? Inúmeras vezes. Então, essa pena é um tipo de julgamento que o direito sistêmico está trazendo esse conhecimento para que nós possamos nos desvencilhar dos julgamentos, né? E podermos até não precisarmos ter pena das pessoas, né? Então, é uma das coisas que a gente aprende também no direito sistêmico. É interessante que o Bert falava que, na verdade, quando a gente tem pena de alguém, a gente não tem pena do outro. A gente tem um desejo secreto de que a gente não vivencie o que o outro está vivenciando porque a gente está com pena da gente. A gente não tem os recursos que o outro tem para enfrentar aquele destino tão difícil. Então, chega a ser realmente um julgamento, né? E nessa base que a Lari trouxe, o que eu faço dá força ou tira força? E era justamente isso que o Bert falava. Será que essa minha atuação não vai retirar a força do outro? Quando eu tenho pena, será que eu não retiro a força do outro? Mas esse é um exercício diário que precisamos fazer. Daí a importância desse autoconhecimento, desse mergulho interno e desse fortalecimento para que a gente realmente possa se fazer disponível para o outro a partir do presente e não a partir de tudo que a gente já vivenciou e que esculpiu o nosso olhar, que nos trouxe as lentes que estão julgando o outro. Então, gratidão pela partilha. Não sei, meninas, vocês querem acrescentar algo? Talvez nós tenhamos algumas perguntas, Carla? Ficou alguma pergunta remanescente, talvez? A Maria Tereza aqui só interagiu com a afirmativa da Gabi, e ela fala assim, acho que a pergunta seria, qual vez você teve total certeza de uma situação? Sabe que eu gosto muito? Verdade. Dessas perguntas que a gente lança para o universo e a gente espera que ele se enraize em nós, né? Que essa pergunta se enraize em nós e a resposta aparece. O que está certo sobre isso que eu não estou vendo? E cada vez mais o convite que a gente faz é vamos sair dessa caverna de Platão que o processo representa, porque por mais sofisticadas que sejam as provas, elas jamais vão nos mostrar com muita clareza e convicção o que aconteceu na realidade, e vamos para esses outros saberes, né? Essa outra prática, independentemente do que aconteceu ou não, talvez o aprendizado seja a forma como nós lidamos com a verdade do outro. Mais alguma questão, Carla? Não, aqui não tenho mais nenhuma pergunta. Perfeito. Lari, Gabi, vocês gostariam de trazer mais algum caso que foi extremamente impactante assim na vida de vocês? Teve um bem recente da área civil. Esse pai procurou a Defensoria Pública para apresentar uma defesa porque o filho estava acolhido institucionalmente.
E no processo o que se falava é que ele não queria saber do filho, que não tinha condições de protegê-lo, que não quis saber de seguir as orientações da rede. E aí, quando sentamos, isso foi um pouco antes de estourar a pandemia, então eu ainda tive esse primeiro atendimento presencial com ele. E aí eu tenho por hábito mostrar o processo inteiro, os relatórios, e aí escuto a pessoa para poder ir colocando a defesa e já vou explicando. O que o senhor está me falando aqui é com base nisso aqui que nós vamos vamos fazer a defesa para apresentar no processo. E aí ele falou, mas eu estava com tuberculose, eu não tinha como sair para fazer os atendimentos, eu não tinha condições de fazer as ligações, porque a realidade dos casos atendidos pela Defensoria Pública é muitas vezes de escassez do básico, né, do essencial. E aí coloquei tudo isso, no decorrer da situação, estourou a pandemia, e ele passou a responder o outro processo. O de acolhimento foi arquivado, e ele tinha, o pessoal que está nos acompanhando, que é uma gradação, é uma ação mais grave, porque tem por objetivo dissolver esse vínculo jurídico da parentalidade. E aí ele ficou muito, muito desesperado, e nós fizemos novamente a defesa. E olha, uma pessoa em plena pandemia, com dificuldades financeiras, com dificuldades de saúde, estando em situação de risco, porque ele tinha acabado de se curar de um problema pulmonar grave, né? Fez tudo que a rede colocou para ele, e mesmo estando distante, nós fizemos esse atendimento, fizemos as orientações, e a rede também acompanhando, e ele conseguiu demonstrar todo esse amor, e conseguiu colocar toda essa força que ele queria de ter o filho de volta, e foi muito, muito emocionante. No dia que eu abri o processo, olhei lá, meu PROC que tinha saído a decisão para ele voltar a fazer as visitas, e logo em seguida veio uma decisão super rápida falando que ele ia poder vai passar 15 dias para ver como é a experiência. E quando eu liguei para ele para dar essa notícia, quando são notícias boas assim, às vezes eu até esqueço que já passou das 7, aí eu ligo, queria dar uma notícia para o senhor. Aí ele, o que foi? Porque a gente às vezes não tem notícia boa para dar, né? Quando eu contei, ele começou a chorar no telefone, e eu, né, me emocionando, me segurando. Eu vi que a Lu está nos acompanhando, a Luciana Buschinelli, e ela sabe que eu sou meio chorona, né, Lu? Mas eu estou melhor dessa parte da choronice. E aí eu falei para ele, viu só, foi o senhor, isso tudo aconteceu por conta de tudo que o senhor fez, da sua caminhada. Ele, ai, doutora, muito obrigada, é você, pai e mãe dele. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor vai ser um grande pai para ele, a mãe ele tem também, deixa ele com a mãe dele, com a mãe que ele tem maravilhosa, foi ela que, junto com o senhor, que fez esse menino tão incrível, e o senhor seja o melhor pai que o senhor puder. Já não é maravilhoso ser pai? Ele, é verdade, doutora, é maravilhoso. Eu falei, então, curta esse momento, vai dar tudo certo. E antes de sair de férias, eu tive contato com o processo novamente, e eles colocaram lá umas fotos. Eles bem lindos, assim, jantando juntos, pediram uma pizza, depois ele cortou o cabelo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que o relatório fez questão de frisar, que essa criança voltou a sorrir junto desse pai. Então, por essas e por outras, eu prefiro confiar nesse destino, confiar nessa potência dessas pessoas. Porque, por mais que estejam em situação de vulnerabilidade, por mais que estejam enfrentando alguma situação muito difícil, eu já vi acontecer movimentos lindos, incríveis, e isso me dá toda a confiança para continuar seguindo esse caminho, procurando exercer da melhor forma essa minha missão, estando a serviço das pessoas.
Que lindo, Lari, o que você falou, é honrar os saberes das pessoas, mesmo aquelas pessoas com destinos difíceis, sem recursos, sem achar que o nosso saber aqui da inteligência mental é aquele que deve se sobrepor. E quando a gente lida com essas pessoas desprovidas de recursos, a gente percebe que elas têm essa inteligência cardíaca, mas tão elevada, em que a solidariedade sempre encontra uma forma de se expressar. E como é importante que a gente se incline diante desses saberes delas, né? E está tudo certo. Gente, nosso horário já está começando a estourar, mas tem uma pergunta aqui do Cláudio, que ele fala: doutora Vanessa, costumo pensar que a história tem 3 lados, que as pessoas acreditam, a das partes e aquela que nosso olhar talvez não enxergue, e somente digo sim. É o que temos? É correto? É bem interessante. Eu me lembro de uma história que o André Goma, nos cursos de mediação, ele dava de um rabino. Então, um rabino em uma comunidade, ele atendia e resolvia os conflitos, né, das pessoas que lá viviam. E a mulher dele estava ali na antessala, só de olho no que estava acontecendo. E ele recebeu uma pessoa que tinha tido um conflito com uma outra pessoa. E aquela pessoa veio e falou: aconteceu isso, 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 que era a versão dela. E o rabino falou: você está certo. E aquela pessoa foi embora. Aí veio a segunda pessoa que estava envolvida naquele mesmo conflito com a primeira e falou algo totalmente diferente. E o rabino falou para ela: você está certo. Aí essa pessoa foi embora. Aí chegou a esposa: mas eu não entendi o que aconteceu. Como foi possível você falar que o primeiro estava certo, era totalmente diferente do segundo, depois você falou para o segundo que ele estava certo? Isso é impossível. Aí o rabino falou para a esposa: você também está certa. Então é isso. Isso me reporta aos níveis de consciência de Bert Hellinger. Quando nós ficamos presos ao primeiro nível, que se refere àquela voz que é introjetada dentro de nós por conta daquela profunda gratidão que nós sentimos a todo o nosso sistema familiar ao qual nós pertencemos, e porque nós pertencemos, nós sobrevivemos, é aquela voz que nos orienta, que fala: isso está certo, isso está errado, isso tem que ser assim, isso tem que ser acolá. E quando nós conseguimos transcender esse nível de consciência, passamos pelo segundo nível de consciência, que é aquela consciência grupal, que orienta todo o sistema familiar, e vamos para o nível da consciência da totalidade, ou o terceiro nível espiritual da consciência, como dizia o Bert Hellinger, nós percebemos que prevalece sim o assentimento. Porque a vida é sempre essa energia benigna que está a serviço da nossa evolução. E a vida é uma energia. Se nós resistimos à energia, ela fica estagnada. Mas a partir do momento que a gente deixa de resistir, a vida flui. E é isso. Nós estamos aqui todos a serviço, com as nossas humanidades, com as nossas imperfeições. E quando nos abrimos para isso, nós só podemos dizer sim do nosso local, com muita humildade, muito respeito e muito amor. É isso mesmo, Cláudio. Gratidão. Ô, Carla, acho que agora deu, né? Oi, não, já não temos mais perguntas aqui. Então, tá A bom. Carolina pergunta sobre a referência que a doutora Vanessa falou no início sobre as ondas, mas aí eu acho que sugeriria que ela revisse a aula que vai ficar disponível aí no YouTube. Na verdade, Carla, eu posso até falar, existe um livro que foi escrito pelo Brian Garth e pelo Mauro Capelletti, justamente As Ondas Renovatórias do Acesso à Justiça. Mas se você também procurar num site de busca, você encontra alguns artigos bem mais resumidos a respeito disso. Ok. Bom, minha gente, olha, é incrível essas duas meninas, né? Que para mim são meninas, né? Maravilhosas, cada dia mais eu fico apaixonado por elas. São meninas incríveis que fazem um trabalho maravilhoso e que, como todos, como Sami, como Vanessa, vocês na Defensoria tiveram esse pioneirismo, foram as primeiras a implantar esse trabalho e, por ser pioneiras, acabam pagando o preço de todo o pioneirismo. Todo o pioneirismo, a gente tem um preço a ser pago, mas vocês estão aí com toda essa alegria, todo esse trabalho, e vendo que na prática funciona, que tudo deu certo,
que vocês estão mais felizes, mais alegres, mais radiantes, mais lindas, e que é assim o ciclo da vida. Então, a vida é cheia de ciclos e a gente aprende, e quando a gente usufrui daquele aprendizado, com certeza a vida se torna bem melhor, né? Bom, minha gente, eu vou estar fazendo uma visita quinta-feira para a Vanessa, para a gente fazer várias coisas novas, vamos ter muitas novidades. Estarei indo a São Vicente, dia 26 de outubro é o nosso próximo encontro, e eu vou pedir uma gentileza. Esses encontros nossos, eles são disponíveis, eles estão lá abertos no YouTube. Compartilhem, repassem, passe para todos os amigos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, vai lá no sininho, dá o joinha, né? Eu quero ver que todo mundo dando joinha que gostou dessas meninas maravilhosas. E como sempre, Vanessa, é uma honra estar fazendo esse trabalho contigo. Eu vejo o carinho que você faz tudo na vida e por isso que as coisas funcionam de uma maneira bem legal. E uma coisa que eu aprendi na vida, em tudo que a gente faz com o coração, dá certo, as coisas funcionam. Então, minha gente, fica o exemplo dessas meninas, com certeza nós vamos nos ver aí nos cantos da vida. Esse final de semana, muitos de nós estaríamos na Alemanha. Infelizmente, cada Covid não estaremos na Alemanha, mas para aqueles que ainda não se inscreveram, ainda dá tempo aí. A Alemanha está aí aberta a receber vocês no modelo online. O nosso próximo encontro é no dia 26, aí eu vou deixar para a Vanessa passar as informações, senão eu passo tudo errado, que é muita informação. E, Lari, um beijo no seu coração. Gabi, um beijo no seu coração. Vanessa, eu não vou falar isso, senão o Fábio vai me dar porrada. Um beijo para você. Carla, muito obrigado por tudo sempre, pela parceria e por tudo que você tem feito. E nós vamos estar juntos dia 14. Quem quiser ver nós lá, é só se inscrever. Então, é só se você participar de nossas redes sociais. É o nosso melhor canal de comunicação. Muito obrigado pela atenção de todos os ouvintes. E considerações finais de nossas queridas e de Vanessa Alfiero. Gratidão, Inácio. Vou estender o tapete vermelho na casa da família na quinta-feira para a gente conversar. Muitas novidades virão por aí a serviço do bem maior de todos. Gratidão, Carla, gratidão, Luísa, gratidão a você que está em casa e gratidão a essas duas queridas defensoras lindas, luminosas, que o trabalho que vocês fazem não reverbera só aí em Santa Catarina, mas aqui também, porque acaba fortalecendo esse campo de consciência que nos nutre todos e nos inspira. Gratidão imensa por tudo que vocês fazem e pela sua generosidade e disponibilidade de estarem aqui e compartilharem tantas riquezas do seu dia a dia. E eu trago sim um recado para falar das nossas duas próximas aulas. Toda a última segunda-feira de cada mês, a próxima aula será no dia 26 de outubro, com a Marilise Ensfeld e o Marcelo Pelizoli, sobre a visão sistêmica no sistema prisional, imperdível. E a outra aula no dia 30 de novembro, ampliando o olhar sobre as crianças, com a Arlete de Gasparim e o Daniel Kalmonovitz. Então, aguardem que muitos saberes ainda virão. Gratidão a todos. Larissa? Deixo aqui registrado o meu carinho, minha gratidão por esse convite. Me senti, no começo, antes da gravação, eu estava falando, né? Meu coração está aqui super acelerado. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Muito grata, Inácio, Sami, Vanessa, Gabi, né, parceira, e quero deixar aqui um beijo para todo mundo que está nos assistindo, um carinho especial, estava com muita saudade de acompanhar, de fazer esse olhinho assim, e gratidão pelas mensagens carinhosas, e deixo aqui também uma mensagem de agradecimento a todas as colegas e todos os colegas e todas as colegas de todas as defensorias desse imenso Brasil, defensores, defensoras,
toda a equipe técnica que faz parte da Defensoria, todos os estagiários, então todos que estão fazendo esse trabalho acontecer, procurando fazer de forma criativa e atendendo toda essa nossa demanda com o coração aberto, buscando novos saberes, em especial para todos aqueles que estão fazendo acontecer o direito sistêmico. Então, fica aqui meu carinho, meu registro e minha gratidão por esse trabalho de todos. Eu queria agradecer também, e é muito bom ter a Lari como colega, é uma troca constante. Eu indico a todos os colegas defensores, defensoras, servidores, quando estudarem um assunto, chamem, convidem, ter uma parceria de trocar informações, de poder tirar dúvidas, de poder, o que você acha de tal coisa, não tem como dizer o valor, né, de você poder ter isso, né? Então, eu agradeço a Lari, né, que é essa colega, essa amiga, que está sempre comigo, né, todas as questões que eu tenho dúvidas e me auxilia muito, a Vanessa, a Carla, o Inácio, e foi só aprendizado hoje, eu espero que tenha sido também para todos que assistiram, porque para mim foi muito aprendizado, então muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui com vocês, que coisa boa, muito bom. Então, minha gente, até a próxima, dia 26 de outubro. Vanessa, até quinta. Bye, bye, meninas. Tchau. Tchau. Gratidão.